A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário, série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 1: Você está disposto a mudar de vida? Autor Pedro Dong. Semana 4: A luz do mundo e a luz da vida. Terça-feira: Sinal do fim. O Evangelho do Reino em toda a terra. Ler com oração. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Durante a festa dos tabernáculos, Jesus procurou revelar aos judeus que ele era o enviado, vindo da parte do Pai. Entretanto, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. João capítulo 7, versículo 32. Jesus veio como Salvador, com o propósito de concretizar todas as promessas de Deus. Mas os líderes judeus, por causa da sua cegueira espiritual, ordenaram sua prisão. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Versículos 45 a 46. Jesus falava com autoridade. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? João capítulo 7, versículos 47 a 51. Nicodemos, um dos líderes judeus, ficou incomodado porque ninguém no sinédrio deu mostras de crer em Jesus. Ele, porém, cria em Jesus e o respeitava. Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para a sua casa. Versículos 52 e 53. Jesus veio com o propósito de realizar a obra do Pai, conferindo realidade e significado à existência humana. No entanto, em vez de o acolher, o próprio povo escolhido por Deus o rejeitou e até mesmo procurou tirar-lhe a vida. Enquanto os líderes buscavam formas de incriminar o Senhor, Jesus se retirou para o Monte das Oliveiras. João capítulo 8, versículo 1. Esse monte, situado a leste do planalto onde se erguia o templo, tem uma rica história. O primeiro templo foi construído por Salomão, depois foi destruído pelos babilônios e reconstruído por Zorobabel e Jesuá. Mais tarde foi reformado e ampliado pelo rei Herodes. Jesus costumava ir ao Monte das Oliveiras, que está do lado oposto ao Monte do Templo. Os dois montes estão separados pelo vale do rio Cedron. Esse rio, normalmente seco, só fluía durante a estação das chuvas, formando o chamado Ribeiro Cedron. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do Ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. João capítulo 18, versículo 1. O jardim do Getsêmani, localizado no sopé entre o Ribeiro Cedron e o Monte das Oliveiras, era um lugar muito visitado por Jesus. Esse jardim histórico, situado num ponto estratégico entre o ribeiro e o monte, servia de refúgio para reflexão e oração. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado,
quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus capítulo 24, versículo 1 a 3. Jesus então falou a seus discípulos sobre os acontecimentos do final dos tempos e os sinais que preanunciariam a chegada dos tempos do fim. Algo muito importante foi dito para praticarmos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículos 12 a 14. Entre os diversos sinais indicativos, o fator preponderante que marca a aproximação do fim dos tempos é a pregação do evangelho do reino. Esse encargo, do qual a igreja foi incumbida, envolve pregar as boas novas por todo o mundo, servindo como testemunho a todas as nações. O Evangelho do Reino vai além de simplesmente crer em Jesus para ser salvo da perdição, mas enfatiza a importância de crer em Jesus e permitir que Ele governe nossa vida. Essa pregação é vital para Deus realizar seu propósito de estabelecer Cristo como cabeça e governante de sua igreja. Portanto, o cerne do Evangelho diz respeito a permitir que Cristo reine em nossa vida hoje. No passado, ficamos muito tempo confinados entre quatro paredes. Graças a Deus, o Senhor nos levou a sair e pregar o Evangelho do Reino às pessoas nas ruas. A rua nos cura de toda imobilidade e paralisia de antes. Hoje temos muitos irmãos, comportores, homens, mulheres, jovens e adolescentes, pregando o Evangelho do Reino por meio dos livros. Ao lê-los, as pessoas descobrem como Cristo pode governar sua vida. Um irmão teve a oportunidade de pregar o Evangelho a um motorista de aplicativo e depois, por uma feliz coincidência, encontrou-o novamente. Ao reconhecê-lo, o motorista comentou: Conheço igrejas evangélicas que pregam o Vinde, convidando as pessoas para suas reuniões. Mas percebo que vocês são a igreja do ID, indo ativamente ao encontro das pessoas para pregar-lhes o Evangelho. Precisamos sair para pregar o Evangelho. Toda a autoridade já foi dada ao Senhor. Portanto, saiamos para fazer discípulos de todas as nações, falando-lhes sobre o encabeçamento de Cristo. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.